Meus prezados amigos, companheiros e companheiras, advogados, parlamentares, representantes da sociedade civil, presidentes das subseções da OAB do Rio de Janeiro, senhores conselheiros federais de diversos estados, advogados em geral de diversos estados do Brasil, muito bom dia, sejam muito bem-vindos e muito obrigado por estarem nos dando a honra de estarem aqui presentes. Eu quero desde já esclarecer que os senhores dirigentes nacionais da OAB foram convidados por um motivo, talvez de força maior, enfim, por algum impedimento qualquer, não puderam estar presentes, mas foram todos devidamente convidados, né? Esperemos que da próxima vez, né, se façam presentes, porque a lição da democracia é uma lição permanente. E acho que somos todos aprendizes da democracia num dia a dia. Ninguém está formado definitivamente da democracia, né? Então, eu espero que da próxima vez os senhores dirigentes nacionais, ultrapassados os obstáculos, talvez, com esse problema aéreo, não é, que existe no Brasil, né, problemas nas estradas, enfim, superados esses problemas, da próxima vez eles possam estar presentes. Eu quero lhes dizer que essa luta, essa bandeira que está sendo desfraudada aqui hoje, ela não começa conosco, de jeito nenhum. Ela já tem os seus precursores de muito tempo. Só para vocês terem uma ideia, ainda na década de 80, o decano da advocacia fluminense, companheiro advogado Benedito Calheiros Bonfim, já defendia no Conselho Federal, ele era conselheiro, era na bancada do Rio de Janeiro, já defendia a necessidade de eleições diretas para o Conselho Federal. Mesmo contemporaneamente, mesmo nessa geração, nós temos os nossos precursores, inclusive alguns deles aqui presentes. Temos aqui o colega, companheiro Raimundo Cândido, né? Em Minas Gerais, essa bandeira tem sido desfraudada há muito tempo. Eu estive visitando recentemente o presidente Raimundo Cândido, o presidente Luiz Cláudio, e eles me mostraram propagandas de campanhas eleitorais antigas lá em Minas, em que já apregoavam, já desfraudavam a bandeira das diretas. Os companheiros da Bahia, como Luiz Viana, Durval, aqui presentes também, têm desfraudado essa bandeira com destemor e com combatividade. E o que nós queremos aqui é que esse ato ele se desdobre por todo o país. O que nós queremos é tirar da marginalização política no âmbito interno da OAB 700 mil advogados que não têm o direito de votar para o presidente nacional da OAB e para os seus demais dirigentes nacionais. Acho que todos aqui, jovens de todas as idades, se lembram das campanhas cívicas que eram capitaneadas pela OAB em prol das eleições diretas para presidente da República. Nós lotamos praças, nós lotamos ruas, nós colocamos milhões e milhões em todo o Brasil defendendo eleições diretas para a presidência da República. A OAB sempre esteve na linha de frente das melhores bandeiras da democracia brasileira, direta já, anistia ampla, geral e restrita, a questão da memória e da verdade, enfim, a OAB, ela se define como uma entidade não só de representação corporativa, mas uma entidade da democracia, uma entidade de defesa da democracia. E, aliás, isso está no nosso estatuto, isso está na lei que nos rege, a Lei 8.906 de 94. E, no entanto, às vezes eu sou parado na rua, sou indagado, até por colegas, né? Mas vem cá, a OAB faz tudo isso, prega a transparência, prega a democracia, prega eleições diretas, e para ela não vale? Para o Conselho Nacional não vale? Para o Conselho Federal não vale? Nós não temos o direito de eleger os nossos dirigentes nacionais? E isso é um movimento que vem crescendo, que vem empolgando. Assim como eu me lembro que na campanha das diretas foi um movimento que começou pequeno e depois se avolumou com milhões de brasileiros clamando
por eleições diretas para presidente da República. E assim há de ser também na nossa entidade. A única coisa que eu desejo em relação a esse ato maravilhoso, pela presença de todos vocês, é que esse ato seja inaugural, seja o primeiro de muitos outros atos em todo o Brasil. É essa a nossa esperança a partir de hoje, né? Sem, repito, nos aferrarmos à ideia de que somos precursores dessa bandeira. Não. Eu quero informar a vocês também, nós mandamos realizar uma pesquisa do IBOP, há cerca de 1 mês e meio atrás, pesquisa nacional, com toda a advocacia nacional, e essa pesquisa apontou que 84% dos advogados brasileiros querem eleições diretas já para o Conselho Federal da OAB. E essa pesquisa, ela também desmistifica algumas ideias, alguns conceitos que aqueles que são contrários às eleições diretas apregoam. Alguns colegas nossos, colegas de bancada do Conselho Federal, colegas do Colégio de Presidentes das Seccionais, entendem que as eleições diretas seriam uma falsa democracia, porque os estados menores seriam esmagados pelos estados maiores. Os estados menores não teriam chance de eleger, de participar em igualdade de condições com Rio, com São Paulo, com Minas, enfim, com os estados maiores, aqueles em que trabalham a grande parte da advocacia brasileira. Ora, isso é uma falácia. Primeiro, a pesquisa diz, regionalmente, as regiões, na pesquisa, que mais deram depoimento a favor das eleições diretas foram os estados do Norte e Nordeste. E isso mostra que os dirigentes, os colegas dirigentes dessas regiões, desses estados, estão em descompasso com seus colegas, com seus representados, que querem democracia. Na hora de pensar em democracia, não se deve pensar, bom, mas quem é que vai exercer a democracia? É Rio? É São Paulo? É Minas? Não, nós estamos defendendo aqui um princípio. Agora, como o processo eleitoral vai se dar, como vão se dar as coalizões, como vão se dar as alianças, nós temos a maturidade e temos o conhecimento técnico profissional suficiente para saber como é que vai ser. Agora, nós não podemos negar o princípio por conta de questiúnculas regionais. E é isso que nós queremos debater com os advogados brasileiros e é isso que nós queremos bater com os dirigentes nacionais, que se abram ao debate, permitam um plebiscito, abram o debate interno na OAB, incentivem e se façam presentes em relação a essa bandeira, que é uma bandeira da advocacia brasileira. Eu quero dizer que há um projeto de lei em curso, de autoria do deputado Hugo Leal, da bancada do Rio de Janeiro, do PSC. Esse projeto está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Nós apelamos aos senhores parlamentares, não só os do Rio de Janeiro, mas a todos os parlamentares brasileiros que tenham a sensibilidade de entender a importância da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós não podemos conceber que uma entidade que a toda hora é chamada para ser ouvida, é chamada para dar o seu pronunciamento sobre os mais diversos assuntos que interessam à sociedade brasileira, que tenha um presidente que, infelizmente, só é conhecido pela televisão. Um presidente que, infelizmente, não foi eleito diretamente pelos seus pares. É um presidente dos conselheiros federais, não é um presidente dos advogados brasileiros. Nós queremos um presidente dos advogados brasileiros. E digo isso sem qualquer ato voluntário aqui de desqualificar pessoalmente quem quer que seja. Eu estou desqualificando o processo antidemocrático que está em vigor na nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Quero dizer também, senhores presidentes, senhores conselheiros federais, senhores parlamentares, senhores advogados, esse movimento não é um movimento do Rio de Janeiro. Nós queremos que seja um movimento nacional. Eu quero depois conversar com todos vocês para vermos a melhor forma de nos organizarmos nacionalmente, criar um movimento nacional, criar uma coordenação nacional
em prol das diretas. Nós aqui no Rio confeccionamos alguns itens publicitários que já estão nas mãos dos senhores, mas nós queremos é fazer com que todas as contribuições dos estados estejam inseridas nesse amplo movimento nacional. A Bahia tem já alguns itens publicitários, tem site, tem material, Minas Gerais também tem. Vamos ver se a gente consegue unificar tudo isso em prol de uma causa única, unificada, coordenada e bem organizada, democrática, abrigando os advogados de todo o país para resgatar a democracia na nossa entidade. Nós não podemos pregar para fora aquilo que a gente não pratica para dentro, senão vamos ser considerados uma entidade hipócrita. E, por último, apenas para explicar, né, alguns colegas reclamaram, né, porque estão em pé, né, não conseguiram cadeiras para sentar. Isso foi, desculpem a falta de educação, mas isso foi proposital, porque nesse plenário aqui, esse plenário tem história. Esse plenário tem história. Nesse plenário se reunia o Conselho Federal até a década de 80, até 1985, 1986. Depois a sede foi transferida para Brasília. Nesse plenário aqui por esse plenário passaram e sentaram nessas cadeiras vultos da história da advocacia, vultos da história brasileira, que com certeza, onde quer que estejam, estão aplaudindo esse momento aqui, estão aplaudindo a nossa atitude, estão aplaudindo a nossa decisão de defender eleições diretas para a OAB Nacional. Nesse prédio aqui, foi endereçada uma bomba em 1980 ao então presidente nacional, companheiro Eduardo Seabra Fagundes, que vitimou a secretária Lida Monteiro. Então, esse ato não poderia ser realizado em outro lugar. Obrigatoriamente, ele tinha que ser realizado aqui. Então, eu quero encerrar dando o meu mais caloroso abraço a cada um de vocês. Estou conclamando a nossa mobilização permanente para conquistarmos o direito de votarmos diretamente para os nossos dirigentes nacionais, para a presidência nacional da OAB. Contamos com o espírito público do Congresso Nacional Brasileiro. Espero e peço aos senhores deputados aqui presentes, senhores senadores aqui presentes, que levem essa bandeira para dentro do Congresso, porque ninguém, hoje em dia, pode ser contra a democracia. O que, na verdade, nós estamos defendendo aqui é o aprofundamento da democracia na nossa entidade maior, na nossa entidade de classe, essa entidade tão gloriosa, que é tão referência da sociedade brasileira, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um forte abraço.